Oi, minha gente! Nos 2 últimos episódios dessa minissérie sobre ansiedade, deixa eu ver se tá gravando com o microfone certo, tá? A gente conversou, sobre o quanto que a hipervigilância em relação à ansiedade piora o quadro. Então, o quanto que é importante conseguir parar de ficar reativa, preocupada quando os sintomas da ansiedade começam. E no segundo episódio, eu expliquei justamente como que são esses sintomas, toda a parte fisiológica do funcionamento da ansiedade, e é fundamental que você tenha assistido esses 2 vídeos para continuar entendendo como agir com ela, porque quando a gente entende esses sintomas, a gente consegue mais facilmente se desassociar deles. E essa desassociação, essa disfusão entre eu e o sintoma, eu consegui olhar para o sintoma da ansiedade como, tá, isso aqui é um sintoma de ansiedade, é extremamente protetora para a gente não prolongar esse ciclo de hiper alerta por estar ficando ansiosa e que mantém você no estado de ansiedade por muito mais tempo. A partir de agora, que você entendeu tudo isso, eu vou começar a trazer diversas técnicas e estratégias para regular essa ansiedade. E não quer dizer que todas elas vão funcionar para você, porque elas funcionam para ansiedades diferentes. Sim, existem diversos tipos de ansiedade. Então você vai precisar ver com qual delas aí você se identifica mais. Mas uma coisa muito importante que eu não comentei nos vídeos anteriores e que eu preciso fechar é que toda emoção ela é como uma montanha, ou seja, ela sobe, ela atinge um pico e ela desce naturalmente. Nenhuma crise de ansiedade vai durar muito tempo. Esse processo de regulação da emoção é fisiológico, é natural. O teu cérebro faz automaticamente. Porém, com essas tendências como a do vídeo anterior que eu expliquei e a do que a gente vai ver aqui pra frente, o que acontece é que a gente fica reativando essa ansiedade. E por isso que alguma coisa que poderia durar 10 minutos, às vezes dura dias. Tudo bem? É como se a hora que ela fosse abaixar, a gente subisse ela de novo. Fosse abaixar, a gente subisse ela de novo. E a hora que a gente olha de longe, a gente tem um pico imenso. Quando, na verdade, se a gente simplesmente não fizer nada para abaixar ela, mas também não fizer nada para aumentar ela vai passar sozinha. E eu falo que isso é muito libertador. A gente entender que o seu corpo vai fazer isso passar sozinho. Desculpa, tá, gente? Ainda tô com a voz bem ruim, mas vamos lá. O seu corpo vai fazer isso passar sozinho, mesmo que você não faça nada para baixar. O que a gente precisa se atentar principalmente é em não ficar fazendo coisas que reativam essa ansiedade. Por isso a importância dos 2 vídeos anteriores. Eu espero que eles tenham sido libertador para você que está escutando aí do outro lado, como geralmente é para os meus pacientes. Se você não entendeu alguma coisa, deixa um comentário, porque geralmente só o fato de a gente entender essa hipervigilância já ajuda demais a não ficar ativando ela demais, a própria ansiedade, reativando ela. E aí a gente consegue deixar que o fluxo dela siga um caminho natural. Mas a gente vai conversar a partir de agora de técnicas para a gente conseguir proteger, sim, você dessas crises de ansiedade. E a primeira coisa que eu quero falar com você é sobre, que vai ser o tema desse vídeo, a relação entre ansiedade e autoestima. Sim, tem tudo a ver. Uma ansiedade alta muito frequentemente está relacionada a um perfil de pessoa com baixa autoestima. O que significa, Stacey? Por que isso acontece? Então vamos lá. Quando a gente não confia na nossa capacidade, então a autoestima não é só a autoestima de você olhar no espelho e se achar bonita. A autoestima tem a ver com o quanto você se sente capaz, com o quanto você conhece das suas habilidades, o quanto você sabe quais são os seus pontos fortes e fracos, as características que você tem que te ajudam nos momentos difíceis. Quando isso é muito fraco, uma coisa que acontece é que ao passar por uma situação desafiadora, você sente que você não tem competências para superar essa situação desafiadora. Então o seu cérebro vai aprendendo a ficar sempre em um modo de alerta, no sentido de eu preciso prever tudo o que pode acontecer para eu programar, para eu me planejar, para eu controlar melhor essa situação, porque eu basicamente não sei lidar. É esse o raciocínio bem rápido que é feito.
Você identifica isso se você se percebe como uma pessoa que frequentemente fica programando as coisas, que precisa planejar o que vai ser dito, que precisa ficar o tempo inteiro prevendo todos os problemas, bem naquela catastrofização da ansiedade. Eu preciso imaginar tudo que pode dar de errado para eu ficar programando o que eu vou fazer. Se for assim, eu faço assim. Se for assim, eu faço assim. Essa característica de não conseguir confiar no próprio taco para seguir o fluxo, eu preciso estar sempre em alerta, prevendo tudo que pode acontecer de errado para eu me programar, para eu tentar controlar esse cenário, para eu tentar prever, para não deixar acontecer errado, porque se der errado, eu não dou conta de lidar com essa situação. É basicamente como se você enxergasse uma montanha lá na frente que você vai ter que escalar e você não sabe quais são as suas capacidades para escalar essa montanha, se você tem força, se você tem resistência, se você tem as ferramentas certas, o planejamento, você não sabe que você consegue, então você sente medo. Quando você vê um desafio, a tua primeira reação é: meu Deus do céu, eu não vou dar conta disso. Olha aqui. Este é um pensamento de uma pessoa com baixa autoestima. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, não vai dar certo, não vai ser suficiente. Esses pensamentos, eles disparam a ansiedade, mas eles são pensamentos de uma pessoa com baixa autoestima. Então, por exemplo, eu vou fazer um trabalho da faculdade e eu vou apresentar um trabalho, por exemplo, na faculdade ou no trabalho mesmo, que seja, e eu fico hiper vigilante porque eu acho que eu não falo da forma adequada ou que eu não sei o suficiente, então eu acho que pode dar errado. Eu acho que eu preciso estar muito atenta a tudo. Esse é um tipo de ansiedade, comumente ansiedade social. Acontece muito com apresentações, porque eu não sinto que eu tenho a capacidade, eu acho que eu vou performar mal, é uma ansiedade de performance, bem nesse sentido social. Eu acho que eu vou performar mal. Então eu preciso ensaiar muitas vezes, o que não necessariamente é um problema, mas eu estou só te mostrando os sinais. Ensaiar muitas vezes, programar muitas vezes. E depois que acontece a interação, eu preciso ficar relembrando cada detalhe de como foi, o que eu falei, o que me falaram. Isso também acontece em outras situações que não é só ansiedade, tá bom? Mas na ansiedade isso acontece com frequência. Eu preciso ficar relembrando o que foi dito, como foi dito, será que eu falei da melhor forma? Eu fico ruminando tudo isso para tentar o quê? Controlar melhor como eu devo fazer na próxima, para que na próxima eu acerte. É diferente de uma análise de uma pessoa que está só buscando se desenvolver. Ela está só buscando melhorar. Ela vai pensar sobre os pontos que ela fez bem e para reforçar isso dentro dela, ela vai pensar nos pontos que não foi tão bom e como que ela pode melhorar. Na ansiedade, com essa baixa autoestima, não. A pessoa fica remoendo dentro da cabeça dela que ela é insuficiente, que ela não foi capaz, que ela passou vergonha. Desculpa. É uma série de pensamentos que demonstram uma autoestima ruim mesmo, uma falta de senso de confiança em si mesma, de capacidade. Então eu quero com esse vídeo te convidar, a fazer essa observação do seu diálogo interno. Né? Nesses momentos que você fica ansiosa, ou que você passou por situações que você ficou ansiosa, quais são as falas que você fala para você mesmo? São falas se colocando para baixo? São falas desmerecendo a sua capacidade, desmerecendo as suas qualidades, as suas habilidades, se botando defeitos? Porque se você faz isso, é um sinal de que você tem a autoestima muito baixa. E claro, esse ciclo de fazer isso está perpetuando ainda mais. E aí, se a gente não fortalece a sua autoestima, você vai tender a ficar sempre presa num padrão de controle, de tentar controlar tudo para se proteger do possível erro e da possível falha. Acho interessante em algum próximo vídeo, eu vou anotar aqui, a gente falar do perfeccionismo, porque ele se relaciona muito também com a ansiedade, né? O não poder falhar. Mas aqui eu nem vou entrar no mérito de se a gente pode, muitas vezes, falhar sim, que isso é humano. Vamos entrar no mérito de que você quer fazer as coisas da melhor forma possível. Você pode saber as suas habilidades. Desculpa, gente. Você pode saber as suas habilidades, as suas capacidades e confiar nisso para tentar executar, ou você pode não achar que você tem capacidade e tentar prever cada coisa, controlar cada coisa. E você vai ficar extremamente hipervigilante com
tudo que pode acontecer com os seus sinais. Será que eu estou falando de uma forma adequada? Será que as pessoas estão percebendo que eu estou ficando vermelha? E se eu gaguejar e elas perceberem? Por exemplo, no caso da ansiedade social. Você vai ficar programando tudo em excesso para tentar se proteger da falha. Então, você vai viver sempre muito ansiosa, porque lembra que a gente conversou? A ansiedade é esse estado de hipervigilância, prestar atenção em tudo. Como que a gente faz para proteger a nossa autoestima? Lembrando que a autoestima forte não é uma autoestima inabalável. Isso não existe e nem seria saudável. A autoestima forte, ela inclui sim você saber das suas dificuldades. Eu quero que você pense um pouquinho enquanto eu tomo a minha água. O que você acha que pode fortalecer sua autoestima? Pensou? É difícil, né? Quando a gente pensa em fortalecer a autoestima, muitas pessoas ficam pensando em se empoderar. Mas falar frases, ficar repetindo frases de quanto você é capaz, vai soar desconexo para a maioria das pessoas, principalmente as que têm autoestima baixa. Esse empoderamento, ele não pode ser uma coisa vazia. Eu gosto muito de você tentar encontrar no seu dia a dia, nas situações que você já vivenciou. Opa! Sinal da minha bateria. Nas situações que você já vivenciou, quais são as qualidades que geralmente você usa? Pensar em desafios que você superou, que você enfrentou, em situações que você teve um bom resultado, em situações difíceis que você precisou enfrentar. Que qualidades, que habilidades, que capacidades você teve que usar ali? É um exercício que muitas vezes é difícil de fazer, ele é bem reflexivo, mas é importante que você tente, sabe? Nem que sejam coisas, eu usei da minha habilidade de me comunicar, eu usei do meu planejamento, eu usei da minha habilidade de improvisar, de ser estratégica, eu usei do meu otimismo, eu usei da minha socialização, eu usei do meu raciocínio lógico. Criar essa lista no papel sobre, pense aí em umas 3, 4, até 5 situações. O ideal é 4, mas pelo menos 3, sabe? Situações que você vivenciou aí na sua vida, marcantes para você. Pense em que qualidades você precisou utilizar para lidar com essa situação. Faça uma lista disso. Se tiver difícil, pergunte para pessoas próximas de você, da sua confiança, o que você acha que eu tenho de qualidades, de capacidade, de coisa positiva. Eu gosto de tentar relacionar com algo que você viveu, porque quando a gente percebe essa conexão, fica mais fácil de aceitar aquela característica do que a gente só sair perguntando para os outros. Eles vão dizer, você é muito esforçada, muito determinada, muito inteligente. Isso às vezes parece que não conecta. Mas quando você entende, não, nessa situação aqui que foi difícil, que foi marcante, eu realmente usei do meu esforço, da minha persistência para eu conseguir superar, fica mais fácil a gente entender, atribuir aquilo como uma característica sua. Faça, eu te convido para fazer essa lista dos seus pontos fortes, que você observa aí no seu dia a dia, ou que você observa nessas 3, 4 situações marcantes. Quais são essas suas qualidades, essas suas características? E aí eu quero que você comece a se convidar a pensar, depois que você listou tudo isso. Próxima vez que você for entrar numa ansiedade com alguma coisa, eu quero que você pegue a tua lista e se pergunte: quais dessas habilidades poderiam me ajudar a lidar com essa situação? Vamos supor que você acha que você vai ter uma reunião importante no seu trabalho, ou que você acha que um desafio ali vai aparecer na tua vida, essa montanha aí que surge. Quero que você olhe para a tua lista antes de tudo. Começou a bater aquela ansiedade? Pega a tua lista e olha para ela. Começa a se perguntar quais dessas qualidades, dessas capacidades eu acho que podem me ajudar nessa situação. Não espere com isso que a sua ansiedade suma, mas observa se ela não dá uma boa abaixada quando você tirar o foco de controlar a situação no sentido de ter que prever tudo para o foco de eu tenho habilidades que me ajudam em situações difíceis. Quando as coisas apertam, eu uso disso, disso, disso. E se eu sei que eu tenho isso, eu sei que eu posso usar na hora que uma situação sair fora do meu previsto. Isso não vai resolver a tua ansiedade de primeira, mas quando você começar a treinar o teu olhar para fazer isso, e você começar a treinar a se observar
em situações difíceis e perceber essas características aparecendo nela. Perceber que as suas forças pessoais te ajudam a lidar e que você é capaz de lidar com situações difíceis. A tua autoestima se fortalece e sim, essa ansiedade abaixa. Porque ela é só um mecanismo de defesa, vamos pensar assim, para você não falhar. Porque você quer acertar com algumas coisas e você não sente que você tem capacidade interna de acertar. Então você tenta controlar o externo. Você tenta controlar o ambiente e a resposta do controle é essa ansiedade aumentada. Então, se eu fortaleço a minha percepção interna, eu confio mais em mim, eu não preciso ficar hipervigilante, prevendo cada coisa, porque eu sei que eu tenho capacidades para lidar com as dificuldades quando elas surgem. Profundo isso, né, minha gente? Mas é um dos grandes pontos da ansiedade. Trabalhar a autoestima. Então, eu te convido para você buscar fortalecer a sua aí do outro lado. Me conta aqui embaixo se esse vídeo fez sentido para você, se ele abriu a tua cabeça ou não, Stacy, não me conectou com nada. A gente vai falar da ansiedade ainda de diversas outras formas no próximo vídeo, mas vai por mim. Essa é uma das que faz mais diferença em um resultado duradouro no tratamento efetivo ali da tua ansiedade a longo prazo, para ela se manter mais baixa ao longo da tua vida toda e não só num resultado ali de curto prazo, tá bom? Deixa um curtir aqui para apoiar esse canal. Eu vim aqui sem voz, vou ser sincera, minha garganta tá doendo, mas eu não quero deixar de ter esse comprometimento de trazer um vídeo semanal para você. Então apoia, deixa o seu curtir. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, eu acompanho o número de inscritos, eu fico super feliz quando chega mais inscritos. Deixa um comentário também, se você... Tem gente que não gosta de se expor, eu entendo, mas se você não se importa, deixa um comentário, porque isso também fortalece aqui a minha determinação de vir. E compartilha, gente, o canal cresce quando mais pessoas conhecem ele. Então, se você conhece pessoas que podem se beneficiar, gostar desse conteúdo, manda para elas, eu agradeço muito a sua contribuição. Um grande beijo e até o próximo vídeo.